obrigado pela participação e pela criação de mais um painel. Agradecer sempre a condução dos trabalhos, doutora Valéria, como sempre, muito organizada, comprometida e com resultados fantásticos. Então, sempre agradecendo a parceria. Embora seja o último, né? O último painel como coordenadora, mas de nada como impede, coordenadora. como coordenadora, né, pelo seu Fazendo afastamento um aposto, profissional, né? Mas faz muita parte, né? tristeza pedir um afastamento em função dos meus projetos, da qual, inclusive, o doutor Celso sabe até qual que é. Vamos ingressar aí no doutorado, ele já está e já passei pelo processo seletivo, não é nada fácil, é uma coisa que requer bastante atenção, então eu não gosto de trabalhar e estar à frente de meia Valéria, eu preciso estar inteira, né? Então eu solicitei a eles, deixei tudo organizadinho para que a partir de agora vocês nomeiem alguma pessoa, e eu sugiro até se vocês quiserem, pessoas do próprio grupo do comitê, né? Fica à vontade, claro, vocês são os diretores, mas então realmente hoje a gente fecha com chave de ouro esse evento com a presença do Dr. Celso, que eu já vou apresentar, e com a membro Júlia Medeiros, e nós começamos hoje essa nova logística de cada evento público, um membro participar, ou de forma mediadora ou de forma comentarista, né? Então, doutor Celso, a doutora Júlia Medeiros, ela gosta muito do direito do trabalho e ela é de Recife. Então, nós estamos aqui diante de pessoas, o comitê ele abraça Brasil todo, né? o Brasil todo. Então, é um orgulho estar aqui, Ricardo, você sabe disso. Você sabe, fiz tudo o que eu pude fazer, eu fiz com bastante carinho, e vou continuar no grupo, mas não vou estar à frente. Sim. Foi só um aposto, pode continuar. Não, claro, agradeço aí sempre o comprometimento, como nós todos aqui estamos nos doando, né, para a associação e comunidade em geral e a nossa classe do direito. Então, exatamente o trabalho em conjunto, né, da ANAD, quando nós sempre falamos, como sempre falamos, né, a ANAD é dos membros para os membros, né, então a Associação Nacional de Advogados do Direito Digital, advogados e advogadas, né, do direito digital. Então, ela está aqui realmente para compartilhar conhecimento, fazermos network e, claro, preenchermos algumas lacunas no mercado com relação à questão da tecnologia e do direito, que é tão necessária para qualquer tipo de público, também em geral. Então, basicamente, eu só queria falar um pouquinho mesmo, realmente, da ANAD, fazer essa introdução, tá? Meu nome é Ricardo Castro Cajazeira, eu sou um membro fundador da ANAD. Nós fundamos esse ano. A ANAD tem crescido bastante justamente pela questão dos profissionais, das pessoas quererem cada dia mais desenvolverem os conhecimentos e trocarem experiências sobre o direito digital. E estamos aqui sempre para abraçar a todos. Quem não é membro, por favor, pode ir para o site, fazer inscrição. Será um prazer tê-los aí na nossa associação, tá bom? Doutora Valéria, agora é contigo, por favor. Tá bom. Aqui, o painel. Tá, Obrigado. joia. Muito obrigada, Ricardo, por Agradeço todo o seu apoio. empenho, viu? De coração. Muito obrigada. E você sabe que eu faço com carinho mesmo, tá? Sim, se você puder conseguir ficar com a energia que você tiver aí, não, fico. Eu ficaria muito feliz. Claro. Bem, hoje nós então já fomos apresentados, o doutor Ricardo fez a apresentação. Hoje nós vamos ter um evento que vai tratar dos impactos da sofisticação tecnológica no universo do trabalho, evidenciando os novos desafios decorrentes da revolução das tecnologias, da informação e da comunicação no contexto laboral. E nesse contexto, os novos meios de prova ofertados pela sofisticação tecnológica e sua utilização no processo de trabalho, especialmente Facebook, WhatsApp, eles têm sido muito considerados, sobretudo também no teletrabalho, sobre biometria, as horas extras, amizade contradita e a importância da ata notarial, enfim.
existem muito conteúdo que nós vamos hoje bater um papo, e foi essa a proposta que eu fiz para o nosso palestrante convidado, que eu vou apresentar agora, que é o Dr. Celso Ricardo Pio Furtado de Oliveira. Como ele mesmo disse, nós já nos conhecemos há muitos anos, em função de termos trabalhado na esfera administrativa, que era do Ministério do Trabalho. É um prazer ter você conosco. É desembargador do TRT2, professor universitário da Universidade Santa Cecília, em São Paulo, Santos, mestre em Direito da Saúde na Universidade Santa Cecília, professor de Direito do Trabalho na Faculdade de Direito, Universidade Santa Cecília também, e pós-graduação, ele é coordenador dessa pós-graduação. É desembargador do Tribunal TRT2, seção de dissídios coletivos e 7ª turma. Como mediadora estarei eu, que também sou professora, tenho a especialidade, sou advogada, especialista em Direito Digital e Compliance, Compliance do Trabalho, com foco no digital, e proteção de dados também com foco no ambiente laboral. Fiz recentemente, antes mesmo da Covid, fui uma pessoa afortunada que consegui estar presente, o curso de extensão estratégica Thinking na University at Albany, universidade fabulosa, a qual tive a oportunidade de fazer esse curso. Também fiz o curso de extensão sobre a nova lei de proteção de dados no IDP, São Paulo, Brasil. Também fiz uma especialização de proteção de dados antes mesmo da Lei Geral de Proteção de Dados da União Europeia entrar em vigor, na Universidade de Direito Nova de Lisboa, em 2018. Me especializei em Direito Digital e Compliance, em Gestão Empresarial e alguns cursos também no ESA sobre o Direito do Trabalho. Também coordeno o curso de Direito Digital do ESA Campinas, que já está agora na sua 4ª edição, vai para a 5ª edição, de 40 horas, já está considerado como um curso de extensão, da qual já tem fila de espera, convido a todos também para já se inscreverem, para que a próxima edição será em 2021. E hoje nós vamos ter a nossa comentarista, gente, que é interessante, que é um programa inédito aqui com a ANAD, é uma forma de a gente atrair os membros para estar conosco e também ter o seu momento de mostrar o seu conhecimento, mostrar as suas aptidões. Nesse caso, hoje nós temos a Júlia Medeiros, que é membro desse comitê, da qual eu não vou liderar, mas continuo como membro. Júlia Medeiros é advogada, especialista em Direito Digital e Direito do Trabalho, pós-graduanda em Direito Digital e LLM em Direito Empresarial, porque está em andamento, atuação profissional com mais de 10 anos de experiência, atendendo às demandas de clientes de grande porte. É membro da ANAD, também é membro da Comissão de Direitos de Startup da OAB Pernambuco e é membro da associação também do Comitê de Relações do Trabalho, como eu já havia falado. Bem, como vai ser a logística desse painel? O Dr. Celso, que é o nosso convidado, palestrante, vai compartilhar uns slides relacionados ao tema. Eu vou fazer alguns comentários como mediadora e a doutora Júlia vai justamente acompanhar como comentarista todo o chat e todos os comentários que vocês, por gentileza, desde já peço que vocês façam, escrevam perguntas, escrevam se estão gostando, se não estão gostando, enfim, a nossa querida Júlia vai estar aí acompanhando esse chat. Então, doutor Celso, fico agora, eu passo a palavra, passo o bastão para você. Por gentileza, me sinto no orgulho de poder chamá-la de você, mas nós estamos aqui no evento público, então, doutor, pode iniciar a sua apresentação. Bom dia a todos. Queria agradecer o convite da ANAD, por meio do seu presidente, seu diretor, o doutor Ricardo. Queria agradecer também a doutora Valéria, como já disse anteriormente, uma querida amiga de muito tempo, tá? Que, como viram pelo currículo, é especialista em Direito do Trabalho Digital e Compliance,
Tá? E por isso, quando ela me fez o convite, ela deixou claro, não é para falar sobre lei de proteção de dados, vamos falar sobre os aspectos práticos do direito do trabalho e da jurisprudência, e essa foi a preparação que eu fiz dos slides para conversar com vocês. Queria também agradecer a presença da doutora Júlia, que aí está engrandecendo o nosso evento também. Então, é um tema extremamente importante, porque o dia a dia, as relações são muito dinâmicas. O próprio direito do trabalho tem essa característica. Nós temos aí milhares de problemas surgindo novos, como vimos dos trabalhadores de aplicativo, que não é a temática, mas que acaba se envolvendo no tema do direito do trabalho. E, lógico, todas as tecnologias de informação e comunicação, as TIC, todas essas tecnologias acabam sendo utilizadas no ambiente de trabalho, não só na relação entre empregado e empregador, como também tendo reflexo no próprio processo do trabalho do dia a dia. Hoje, essas tecnologias entraram no direito criminal para tipificar, no direito consumidor, no contratual, e, lógico, o direito do trabalho foi atingido pelas tecnologias de informação. E aí, infelizmente, em razão dessa crise mundial sanitária que estamos passando, isso ganhou ainda contornos extraordinários, porque o teletrabalho foi utilizado, foi a ferramenta utilizada para a continuidade da maioria dos negócios, e ainda hoje tem muitas empresas que não ainda adotaram. Quando será? Quando teremos o retorno ao trabalho presencial? Na própria Justiça do Trabalho, agora em outubro, teve início, por determinação do Tribunal Superior do Trabalho, do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, o retorno das audiências presenciais. As audiências presenciais estão retornando aos poucos. No tribunal, as sessões vão, só para o ano que vem terão inícios, porque estão funcionando muito bem as sessões virtuais, aquelas em que o julgamento é feito pelo plenário virtual, e quando há o pedido de sustentação oral, vai para o plenário telepresencial, que toda semana eu tenho participado de 2, 3 sessões, e até tenho ouvido de advogados que isso tem sido muito bom, porque antes ele teria que se deslocar para Campinas, para o TRT 15, para fazer uma sustentação. Depois tem o TRT 2, no mesmo dia, era impossível. Hoje, ele consegue sustentar em 2 tribunais distintos, no mesmo dia, com uma diferença de horário, porque não há necessidade de deslocamento. Eu acho até que algumas ferramentas que foram adotadas para esse período, para o enfrentamento do isolamento, devem continuar, porque possibilitam até um exercício de direito de defesa pelo advogado muito maior. Um grande exemplo são as cartas precatórias. Imagina se a doutora Valéria representa um trabalhador, a doutora Júlia representa a empresa, uma carta precatória tem que ser ouvida em Manaus. Isso não tem como. Até o aspecto financeiro é muito pesado para o trabalhador e para a empresa deslocar ou mesmo contratar advogados nesse local. A carta precatória é um dos mecanismos que poderá continuar a ser utilizado por videoconferência. Possibilita aí sim que os advogados possam perguntar para a testemunha, mesmo ela sendo ouvida perante um juiz presencialmente. Então, acredito que foi adotados mecanismos, infelizmente, por essa crise sanitária, que é muito grave, e nós todos, como estudiosos do direito e da ciência, temos aí que respeitar o que a ciência diz sempre. Então, nós
mas, em razão da crise, o tribunal hoje tem meios de possibilitar o acesso e a manutenção de muitos atos por videoconferência, que eu entendo que possibilita uma prestação jurisdicional melhor. Então, entrando, eu vou compartilhar 6 telas com vocês, exatamente de temas que a doutora Valéria conversou comigo antes, que seria interessante para a gente dar um pontapé inicial e depois aí nós estaremos abertos a tratar de qualquer tema relacionado à questão da tecnologia de informação e comunicação, uso de WhatsApp, e-mail, Facebook, SMS e qualquer rede social, os reflexos disso no direito do trabalho, na relação empregado-empregador e no processo do trabalho, no dia a dia do processo do trabalho. Espera só um minutinho, vou compartilhar com vocês. Esta aqui já foi. Primeiro ponto, que é uma grande... surgiu grande dúvida num determinado momento sobre a possibilidade de proibição ou não do uso do celular durante a prestação de serviço durante o trabalho. Acabou na minha pergunta sumindo aqui o celular. Pode o empregador proibir o uso do celular? Acabou saindo aqui no meu slide. Mas é do celular durante o trabalho. Não existe uma norma específica na CLT e nem precisaria. Alguns doutrinadores defendem necessidade de sempre existir uma regra legal para estabelecer, para tratar as questões atenientes a essas novas tecnologias. Eu entendo que a CLT, com toda a sua singeleza, ela é perfeita e dá resposta clara a todas as questões. Isso envolve, primeiro, o conceito de subordinação e poder diretivo do empregador. O empregado, quando firma um contrato de trabalho subordinado, ele se coloca numa situação de subordinação. É uma subordinação jurídica, porque surge do contrato de trabalho, de uma norma do contrato, pela qual ele se sujeita a colocar sua força de trabalho a ser dirigida pelo empregador. Isso faz nascer para o empregador o poder diretivo, o poder de dar um comando: não permito o uso de celular no ambiente de trabalho. Ele tem o poder de controle, fiscalizar o uso o cumprimento ou não do seu comando, se realmente não estão usando o celular durante o expediente de trabalho. E, por último, até aplicar uma sanção disciplinar. Isso não quer dizer que o uso do celular acarrete uma justa causa, porque para a caracterização da justa causa, há necessidade de verificar os elementos que definem uma falta como grave, porque a única falta que autoriza a sanção disciplinar mais extrema, a dispensa por justa causa, é se ela tiver uma natureza grave, se caracterizar como uma falta grave. Então, respondendo essa indagação, e a pesquisa que eu fiz na jurisprudência caminha de forma muito tranquila nesse sentido, diria até que é uníssona. Você pode encontrar uma ou outra decisão muito, muito discutível em sentido contrário, mas o TST, mesmo não analisando questões de fato, o Tribunal Superior do Trabalho, no recurso de revista, ele não pode reapreciar a questão fática decidida pelos tribunais regionais do trabalho. Mas, em relação ao poder diretivo, se encontra dentro o poder de proibir o uso de celulares durante o trabalho, isto é uma matéria jurídica e o TST tem decidido com tranquilidade que está dentro do poder diretivo do empregador, do poder de comando do empregador, proibir o uso de celular. Se este uso se caracterizar uma falta grave, pode levar até
uma justa causa. A gente não pode esquecer que, para a análise da justa causa, leve em consideração as situações individuais de cada trabalhador. Então, imagina que há uma proibição de uso de equipamento de celular, até para evitar acidentes de trabalho, e o próprio técnico de segurança está usando o telefone celular na área. Isso tem uma gravidade muito maior do que se fosse usado o celular de forma isolada por um outro funcionário administrativo, num ambiente que não colocaria em risco os trabalhadores. Então, que está dentro do poder diretivo está. A subordinação, o trabalhador aceita se colocar a sua força de trabalho à disposição e esse comando pertence ao empregador e pode caracterizar uma falta grave. Eu analisei uma jurisprudência, deixa eu só ter certeza se eu pus ela aqui ou não. Não. Analisei uma jurisprudência bem interessante que, num acidente de trabalho ocasionado porque o trabalhador foi pegar o telefone celular que estava escondido para poder utilizá-lo, ele acabou prendendo a mão numa prensa e que resultou num acidente de trabalho. O TST entendeu de forma unânime, numa decisão da SDI, que o trabalhador teve culpa exclusiva e afastou qualquer responsabilidade do empregador em razão do equipamento. É lógico, ele afastou por quê? Porque havia uma norma determinando, uma norma geral, regulamentar e geral para todos os trabalhadores, proibindo o uso do telefone celular. Então, o trabalhador, ao descumprir a ordem, porque inclusive estava escondido o celular, e ele acabou ocasionando o acidente, o TST entendeu que a culpa é exclusiva. Nessa hipótese da justa causa por desobediência à norma regulamentar e geral de proibição do uso celular, o enquadramento legal da justa causa é a indisciplina. Porque a indisciplina tem uma diferença em relação à subordinação. A disciplina é violação de ordem regulamentar e geral. Insubordinação é desobediência direta, pessoal a um trabalhador. Um outro ponto que também discutimos para preparar aqui a exposição que a doutora Valéria pediu que abordasse é se pode o empregador dispensar por justa causa por conversa ou foto publicada nas redes sociais. Então, novamente, não existe um tipo legal previsto para essa justa causa de forma específica, o uso de redes sociais. E não precisaria também. Tá? O nosso ordenamento jurídico estabelece que, para a dispensa por justa causa, há necessidade do enquadramento em um tipo legislativo. Os tipos legislativos, quase todos estão no 482, as faltas cometidas pelo empregado, também no 483, as cometidas pelo empregador, mas nós temos tipos legislativos em outros artigos, como 153, se não me falha a memória, que é o empregado não usa os equipamentos de proteção e segurança do trabalho. Ou seja, a lei do Vale Transporte estabelece também uma falta, o uso indevido e irregular do Vale Transporte, mas nós temos um enquadramento que quase todos os tipos estão lá no 482. Então, para se aplicar ou não a justa causa, não interessa se foi feita na rede social ou não. O que interessa é se enquadra ela ou não numa das hipóteses. Por exemplo, o 482 JK fala ato lesivo da honra e da boa fama. Para qualquer pessoa no serviço ou em qualquer lugar contra o empregador e o superior hierárquico. Então, eu utilizar para atingir
a honra e a boa fama de um superior hierárquico nas redes sociais, é lógico que se enquadra na hipótese do 482-JK. Outra possibilidade, violação de segredo da empresa. Esta violação pode ocorrer pelo uso das tecnologias. Então, não é o uso das tecnologias, é o fato em si que ocasiona, ou seja, violou segredo de fabricação, negócios, relação, e aí pode até ter repercussão na Lei Geral de Proteção de Dados, divulgou dados, mesmo sem autorização do empregador, com todo cuidado, mas ele era o responsável. Divulgar, como já vi jurisprudência, salário dos demais empregados para outros trabalhadores ou outra empresa, ou seja, violar qualquer segredo se caracteriza como justa causa. Se por acaso não enquadrar em nenhuma das hipóteses específicas, nós temos o tipo legislativo mais aberto, que é o mau procedimento, que é o comportamento incorreto do empregado, capaz de ferir o decoro, a paz, o respeito, ou seja, atos de grosseria, falta de compostura. Tudo isso nós englobaríamos no mau procedimento, que é onde a jurisprudência engloba os fatos, fotos e eventuais atos praticados nas redes sociais. Tá? Os tipos legislativos, eles são bem claros, definidos, e o mau procedimento é esse tipo legislativo mais aberto que possa utilizar o empregador para enquadrar qualquer das hipóteses. Então, é possível dispensar por justa causa? Lógico que é. A necessidade o quê? Do enquadramento legal em um dos tipos legislativos. E, lógico, essa falta sempre tem que ser grave. Imagina um trabalhador que faz um comentário que, eventualmente, a empresa possa entender que ele teve um mau procedimento, mas se não tiver uma força que o caracterize como falta grave, ela poderá ou deverá ter a gradação das penas, ou seja, advertir, suspender ou dispensar por justa causa, porque a gravidade da falta vai ser analisado em cada caso concreto, levando em consideração a situação específica daquele trabalhador, capacidade de discernimento, conhecimento das redes sociais, grau de escolaridade, ou seja, todas essas características específicas serão levadas em consideração. Sendo enquadrada como falta grave, é lógico que poderá levar à resolução do contrato. Tá? Eu tenho uma hipótese de falta grave, espera que eu acho que até eu coloquei para o próximo mais à frente, espera que depois eu volto, que é fotos obscenas em rede social, agressão ao ambiente de trabalho, falta grave. Não havendo dúvidas quanto à gravidade da conduta praticada pelo obreiro e a presença dos elementos circunstanciais que respaldaram a aplicação da penalidade máxima, ou seja, a necessidade de nexo causal, proporcionalidade, imediatidade, ou seja, para caracterizar a falta grave, a evidência atenta contra o decoro no ambiente do trabalho, a publicação em rede social de fotos parcialmente uniformizados e, de outra parte, despidos de conjunto de colegas, incluindo o autor, em sanitários em gestual obsceno. Ou seja, uma conduta, um mau procedimento. A ementa não trouxe enquadramento como mau procedimento, não mencionou o mau procedimento, mas é lógico que o enquadramento nesse caso foi do mau procedimento, porque feriu o decoro, foi uma falta de compostura do trabalhador no ambiente de trabalho. Então, é lógico, pode o ato, foto, conversa, nas redes sociais, acarretar a dispensa por justa causa? Pode.
mas não é o fato de estar na rede social. O fato da rede social pode até aumentar a gravidade da falta, porque é diferente você mostrar uma foto para um colega e colocar na rede social. Isso torna público, acaba atingindo a imagem da empresa e pode levar à justa causa. Não existe um tipo específico para que envolva a rede social. A rede social vai ser a forma que foi praticado, o meio pelo qual foi praticada a justa causa, a falta grave. O uso pelo empregador das tecnologias de informação caracteriza um controle de horário capaz de ensejar a condenação em horas extras. Dentro da divisão que eu achei interessante, falarmos do poder diretivo, falarmos da justa causa e falarmos da duração do trabalho, que são 3 vertentes atingidas muito pelas redes sociais. A gente não pode esquecer que com a reforma trabalhista, que ainda é muito discutida nos tribunais, foi introduzido no artigo 62, que exclui quais são os trabalhadores que estão excluídos da proteção do capítulo de duração de trabalho. Ou seja, a CLT traz um capítulo que diz a proteção ao trabalho, a duração do trabalho, ou seja, a jornada, quando as horas extras, adicionais, trata tudo nesse capítulo. E no artigo 62 exclui os exercentes de cargo de confiança, de trabalho externo, e a reforma trabalhista introduziu em 2017 os empregados em regime de teletrabalho. E regime de teletrabalho envolve diretamente o regime de teletrabalho os trabalhadores que usam meios telemáticos e informatizados para o exercício do trabalho. A mesma reforma trabalhista, ela introduziu no artigo 75, A, B, C, abriu um capítulo sobre o teletrabalho e ele define o teletrabalho como aquele que prestação preponderante fora das dependências do empregador, com a utilização das tecnologias de informação e de comunicação. Então, o teletrabalho está ligado diretamente àquele trabalho onde se utiliza as tecnologias de informação e comunicação. E pode ser prestado na residência ou não. É diferente do típico tradicional trabalho a domicílio, ou seja, o trabalho à distância tem o trabalho a domicílio e o teletrabalho. Que o teletrabalho pode ser prestado em qualquer lugar, inclusive só tem que ser prestado de forma preponderante, tá? Fora das dependências do empregador. Não descaracteriza caso o empregado tenha que comparecer uma reunião dentro da empresa mensal, não descaracteriza o teletrabalho. E o legislador excluiu o teletrabalho da proteção do limite da jornada. Primeiro grande ponto a se discutir se os 3 controles que todo aplicador, que todo estudioso do direito tem que utilizar. O controle de legalidade, que nós não vamos entrar no mérito, controle de convencionalidade, que é o tema muito importante, que para essa área da utilização das redes sociais e a única convenção que tem do OIT sobre trabalho à distância, ela fala sobre trabalho a domicílio, porque desde o famoso recurso extraordinário do Supremo Tribunal 466-343, onde o Supremo entendeu que os tratados de direitos humanos têm status jurídico supralegal, ou seja, uma lei não pode estar contra um tratado, senão ele não passa por um controle de convencionalidade. E nós temos o mais tradicional controle, que é o controle da constitucionalidade, que esse é mais conhecido, e tem parte da doutrina entendido que esse artigo 62.3 não passaria por um controle de constitucionalidade, porque a Constituição tem lá no artigo 7º
o limite da jornada de trabalho de 8 horas diárias e 44 horas semanais. Então, ela não limitou, dizendo, exceto os trabalhadores que prestarem serviços por teletrabalho. Então, a primeira discussão jurídica que pode surgir, o questionamento, é se seria constitucional ou não este item terceiro, porque ele limita, ele exclui da proteção, só que a Constituição Federal não estabeleceu nenhum limite. E aí a gente pode usar até como analogia que quando o Supremo Tribunal estabeleceu que mesmo nos contratos por prazo determinado, a trabalhadora gestante tem direito à estabilidade, contrariando toda a construção jurisprudencial trabalhista, que dizia que a estabilidade era incompatível com os contratos por prazo determinado, porque quando eu contrato uma trabalhadora por prazo determinado, ela já sabe, já tem um termo, uma extinção normal. Contrariando todo esse posicionamento, o Supremo Tribunal decidiu o quê? Que a garantia gestante do artigo 10, item A ou B, agora não lembro de cabeça, acho que é o item A, não limitou a contrato por prazo indeterminado ou determinado. Então, abrange todas as hipóteses de contrato subordinado. Então, o mesmo raciocínio pode ser feito. A Constituição não disse que o limite da jornada de 44,8, salvo compensação, excluiria o teletrabalho, razão pela qual esse é um primeiro questionamento que pode surgir. Isso levou, inclusive, na primeira jornada de direito do trabalho e processo do trabalho, logo depois da reforma, organizada pela Associação Nacional dos Juízes do Trabalho e a Escola Nacional da Magistratura, levou a um enunciado, a aprovação de um enunciado número 17, que diz direito constitucionalmente assegurado a todos os trabalhadores, inconstitucionalidade, do artigo 62 da CLT, a proteção jurídica ao limite da jornada de trabalho, consagrada nos incisos 13 e 14 do artigo 7º da Constituição, confere, respectivamente, a todos os trabalhadores, indistintamente, os direitos à limitação da jornada de trabalho, tendo-se por inconstitucional o artigo 62. Então, primeiro é essa discussão que pode surgir antes ainda de estabelecer se o controle de horário poderia ensejar o pagamento de hora extra. Se o aplicador do direito excluiu 62 por inconstitucional, a discussão acabou, porque é lógico, ele está sujeito a controle. Se ficar comprovado que as tecnologias de informação caracterizaram o controle, ele vai ter direito à hora extra. Outro ponto é, entendendo que é constitucional, ou seja, não há nenhuma inconstitucionalidade no artigo 62(3), ou seja, é completamente possível a condenação a exclusão da proteção do teletrabalho à limitação da jornada. Nós teríamos um outro problema, que é o direito à desconexão, o direito reconhecido ao trabalhador dele ter um período de lazer, ter um período de descanso que não seja atrapalhado pelo empregador, de se desconectar, que isto é algo reconhecido pela Constituição e pela doutrina e pela jurisprudência pacífica. Se esse direito à desconexão, caso violado pelo empregador por uso das tecnologias de informação e comunicação, ensejaria controle de horário e, se for controle de horário, acabaria levando ao pagamento das horas extras. Essa é uma questão que ainda vai chegar nos tribunais, ainda não temos jurisprudência, mas a gente tem uma análise possível, até com base no serviço externo.
Quando você tem um trabalhador exposto a serviço externo, que também exclui da proteção, se ficar comprovado que esse trabalhador estava sujeito a controle de horário, que ele realmente não era ele que dispunha a forma do trabalho, a jurisprudência tem afastado esse trabalhador da característica do trabalho externo e tem reconhecido o direito às horas extras. Então, se por senha, login, o trabalhador tem que entrar de manhã para fazer o serviço, à tarde, à noite, a empresa tem totalmente esse controle, e aí a gente sabe que é possível, é muito tranquilo. Eu mesmo, o programa do tribunal, eu tenho gabinete no tribunal, os processos são todos eletrônicos, com a minha senha e o meu login, eu tenho acesso a quando os funcionários, quanto tempo eles ficaram plugados, entendeu? Quanto tempo eles permaneceram plugados por ação, por processo. Tem todo um mapeamento que eu consigo acompanhar para verificar se realmente existe um trabalho ou não. Isso é totalmente possível. Só não me perguntem como fazem, só sei apertar o Enter, mas qualquer pessoa que trabalha com tecnologia, não há limites para a tecnologia, ainda mais com a chegada da inteligência artificial, que pode, inclusive, ser o grande chefe. Ela vai ficar controlando o horário das pessoas, dos seres humanos, na execução do trabalho, vai calcular no final e ver se laborou até a hora extra ou não. Nós podemos hoje estar sujeitos a um futuro a termos todos chefes inteligentes, que sejam chefes resultados da inteligência artificial. Não teremos mais subordinação a humanos, mas subordinação a máquinas, o que é muito discutível. Inclusive, alguns defendem que os julgamentos poderiam ser dados por robô, que teriam um acerto maior, o que eu sou totalmente contrário. Mas isso é uma discussão boa para um evento só sobre a questão dos robôs, a utilização dos robôs no Poder Judiciário. Então, é possível? É possível. É possível porque o trabalhador tem direito à desconexão, inclusive o trabalhador que presta serviços de forma externa. Se por acaso o empregador exercer qualquer forma de controle, este controle poderá afastar a característica do teletrabalho, que é trabalhar fora do ambiente no momento que ele desejar. O que nós estamos assistindo na prática, e eu não digo como juiz, eu digo como por amigos, por filhos, por todos que eu vejo trabalhando, e eu vejo até a própria estrutura do judiciário, estamos trabalhando muito mais hoje, entendeu? Extrapolando jornadas de trabalho, em vez de ser a natureza inicial do teletrabalho, que seria utilizar a tecnologia para que ele não precisasse se deslocar e ter mais tempo de lazer. O teletrabalho, as tecnologias de informação, elas devem estar a favor do direito do trabalho, não contra o direito do trabalho, porque nem poderia estar contra o direito do trabalho. Elas seriam para possibilitar o exercício maior ainda da proteção à dignidade humana do trabalhador. Repetindo, dignidade humana é um princípio fundamental de todas as constituições após o término da Segunda Guerra Mundial. Já estou terminando, doutora Valéria. Fique tranquila, não vou tomar todo o tempo. Conversas ou fotos no WhatsApp, Face ou qualquer rede social possui validade como meio de prova? Tranquilo, o Tribunal Superior do Trabalho tem decidido. Novamente, o tribunal não entra na questão de fato, mas quando existem recursos de revista que são sobrestado o processamento, porque pretende se discutir questão fática, o tribunal, nos agravos de instrumento, mesmo ele não conhecendo do agravo do instrumento, eles entram e estabelecem: a prova é válida. Quer
reapreciar a prova. Isso nós não podemos fazer, nós não podemos manejar em recurso de revista. Recurso de revista não serve para rediscutir prova, mas ele deixa claro a validade da prova produzida por qualquer tecnologia, quer seja por qualquer rede, Face, WhatsApp, Instagram, por qualquer rede é possível. Volto a dizer, não quer dizer que a utilização, a divulgação, seja por si só uma falta grave. Pode não ser uma falta grave. Isso é uma outra questão, mas como meio de prova é totalmente possível. E, por último, é válida a prova de convite de testemunha, print da conversa por WhatsApp? Os tribunais todos têm decidido permitindo a prova do convite por meio do WhatsApp. Ou seja, nesse processo que o juiz adiou, a outra parte recorreu contra o adiamento, dizendo que não poderia adiar, porque não há previsão, o convite deveria ser feito de forma escrita e comprovada, manuscrita, e o tribunal foi muito tranquilo, que é uma forma, não é uma forma manuscrita em papel, mas é uma forma de comunicar a testemunha, e eu acredito que essa jurisprudência vai se consolidar no sentido de aceitar. Hoje, inclusive, o tribunal já entra em contato, já tem acordos feitos por WhatsApp, já tem a utilização de WhatsApp pelos próprios tribunais, reconhecido em recomendações do próprio Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Então, não tem como a Justiça do Trabalho afastar a utilização de WhatsApp. Contra a contradita de testemunha, posso fazer prova da contradita por conversa, foto de WhatsApp, Face? É a mesma coisa. Se a foto e a conversa do WhatsApp e do Face serve para provar justa causa, serve para provar diferença de salário pago por fora, serve para comprovar a diferença de comissões, serve para provar contradita, serve para provar hora extra. Ou seja, o meio de prova é válido para em qualquer hipótese. Não há limitação. E aí vale a pena só citar o artigo 369 do CPC, que ele diz: as partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz. Mais ainda no direito do trabalho, porque no direito do trabalho prevalece o princípio da primazia da realidade. Prevalece, sempre que o juiz analisar uma prova, vai prevalecer o aspecto real sobre o aspecto formal. Então, se um trabalhador tem um contrato que uma jornada no cartão de ponto, sem hora extra, ele tem um salário no recibo de pagamento, com o valor que é pago em dinheiro que vem por fora. Ele tem comissões que não estão também no salário. E ele tem meios de provar só por WhatsApp, por e-mail, por Facebook ou por qualquer rede social. Essa prova é aceita pelo ordenamento jurídico. Agora, ela vai ser analisada, lógico, em conjunto com o restante da prova. Tá? Na análise da prova, o juiz analisa a prova no sentido global. Que ela é válida, é tranquila na jurisprudência, não há discussão sobre esse ponto. Agora, qual o valor dessa prova em comparação com as outras provas? Isso depende do caso concreto. Vai depender do caso concreto. Doutora Valéria, dentro do tempo que a senhora tinha me dado,
Espero não ter ultrapassado muito, para agora a gente começar, junto com a doutora Júlia e com a senhora, que a gente possa aí discutir sobre temas. Ó, só antes, doutora Valéria. Doutora Valéria, isso, o áudio. Ele está desligado, mas antes de entrar, eu vi aqui, inclusive, que a doutora Tatiana falou que o tema do TCC dela foi direito à desconexão como garantia constitucional da dignidade humana, que é algo tranquilo hoje no Supremo Tribunal Federal, que é princípio constitucional, tá? Oriundo da dignidade humana, o direito à desconexão do trabalhador, porque a Constituição garante limite à jornada, lazer. Então, na verdade, isso está dentro desse conceito. Passo a palavra para a senhora, doutora Valéria. Doutor Celso, muito obrigada. Eu fiz algumas anotações. Você atendeu a expectativa, sim, mas, obviamente, esse tema é um tema que o meu sócio costuma dizer, inclusive até está presente, é o doutor Carlos Alberto Casanova, ele costuma dizer que certos temas no direito são espinhosos, né? E realmente, né, essas questões da tecnologia atreladas ao direito do trabalho são realmente questões que levantam muitas outras dúvidas. Agora, no contexto que o doutor comentou, eu achei bastante interessante a citação no que diz respeito ao poder diretivo do empregador. Diante dessa lembrança, né, das nossas aulas de direito do trabalho, há muitos anos atrás, na mesma universidade que fizemos, é importante essa lembrança do poder diretivo do empregador. E aí você colocou com o poder, com a possibilidade de caracterizar uma justa causa em relação à proibição contida, por exemplo, justamente no uso do celular. Era nesse contexto que o doutor estava falando. E nesse contexto, aí eu perguntaria, em havendo uma política de conduta, uma política de uso, ou uma política de controle do uso do celular dentro do ambiente de trabalho, você também parece que comentou que aí o enquadramento já seria diferente, seria o de indisciplina. Seria isso? Isso. Exato, né? Eu achei bastante interessante esse seu comentário. Ainda antes de passar para comentarista, eu fiz mais alguns comentários aqui que eu achei bastante interessantes, de repente pode ser algumas perguntas. No que diz respeito ao teletrabalho, existe sempre uma dúvida quando eu ministro aulas ou no contexto de que se há ou não as horas extras, né? Se é um teletrabalho, como você mesmo comentou, o doutor mesmo comentou, como seria, então, o controle desse trabalho em forma de teletrabalho? Eu vou dar um pitaco. Seria como, para que haja o teletrabalho, para que ele possa trabalhar a hora que ele quiser e também atender às necessidades do empregador, seria interessante, então, que ele cumprisse metas? Então, na verdade, o teletrabalho, a princípio, exclui o pagamento de horas extras, porque ele retira a proteção da jornada de trabalho. Ou seja, ele, desconsiderando o grande avanço tecnológico, ele permite que os empregadores possam controlar a localização exata do trabalhador, as atividades que estão desempenhando, os horários de início e fim. Então, se o trabalhador estiver vigiando, controlando essa jornada de trabalho, tá, da mesma forma, tá, que do trabalho externo, ele estaria violando o direito à desconexão. Entendeu? Ou seja, ele tem a localização física, o trabalhador tem que entrar com login e tem que fazer o logout no horário, tem pausa, tem ligações ininterruptas para saber andamento de processo. Tudo isso, que é a característica da subordinação, se for enquadrado, pode eventualmente levar à condenação de hora extra. Mas a resposta seria: não tem direito às horas extras, exceto se num processo judicial ficar comprovando que, na verdade, apesar de ser um teletrabalho,
Ele não, ele tinha uma vigilância, um controle que levava a uma jornada extenuante de trabalho, porque não é em razão de prestar o serviço externo, não é em razão de ter o teletrabalho que pode levar o trabalhador a uma jornada de 14, 16, 18 horas. Você pegar muitas ações de motorista de transportes rodoviários em que a empresa fala, não, a jornada é externa, mas ela determina que ele saia de Cubatão, leve uma mercadoria até Minas Gerais, pegue uma outra, leve para Goiás e retorne em 3 dias. Se você pegar a quilometragem, é impossível ele executar isso dentro de uma jornada normal. Então, é lógico que ele está sendo exposto a uma jornada superior a 8 horas por determinação do empregador. E, nessa hipótese, a jurisprudência reconhece o pagamento dessas horas extras. Então, nesse mesmo sentido, o que a doutrina começou a defender é que não, ele está excluído, porque o teletrabalho é algo vai dar até mais conforto para o trabalhador. Ele presta os serviços quando ele quer, de onde ele quiser, mas ele tem que prestar o serviço para o qual ele foi contratado. E isso tem uma jornada de trabalho. Agora, se o serviço solicitado está muito superior, é lógico que vai gerar as horas extras. Eu tenho um parente que presta serviços numa empresa em que eles colocam o horário de entrada e saída corretamente no teletrabalho. E quando tem hora extra, a empresa paga. O empregado coloca, fiquei trabalhando só fui me desconectar até 20 horas. E aí eu fiz 2 horas extras hoje e ele vai receber essas horas extras. A empresa controla. Não é que ele pode anotar a hora extra sem ter um comprovante. Não, olha, em razão da reunião que foi marcada, o empregador tem um controle. O fato de trabalhar, prestar serviço por teletrabalho, exclui da proteção, mas não quer dizer que, se violado a desconexão, ele não vai ter direito à proteção da jornada, inclusive as horas extras, porque isso está previsto na Constituição, que está acima da CLT. Certo, perfeito. Inclusive, aproveitando esse gancho, também tem um parente, por exemplo, que ele é funcionário da Dell, por exemplo, e eles prestam esses serviços de assessoria para os equipamentos que são novos, comprados, como técnicos, né? Então, ele normalmente, no momento em que ele atende um chamado, ele já anota o horário que ele entra para aquele chamado e o horário que ele termina e comunica à empresa. Isso seria como se ele estivesse fazendo uma prestação de contas do que ele está atendendo? Seria isso, mais ou menos, que você tem? Lógico, né? se ele coloca ali, fiquei atendendo 10 horas, 12 horas, ou quantidade de trabalho, é lógico que vai extrapolar. Tem uma colocação da doutora Hilda, que ela colocou: política interna da empresa de controle do uso celular e de redes sociais é muito apropriado para justificar a aplicação da pena mais grave, que é a demissão por justa causa. Se não houver política de proibição de uso, ou ainda que haja a política, o sentido, ainda que haja uma norma escrita no regulamento da empresa proibindo, mas na empresa, no dia a dia, nunca proibiu, o trabalhador não pode ficar a bel prazer da empresa, que na hora que ela entende de aplicar o controle, o regimento interno, o regulamento interno. Então, a empresa que possui uma norma interna controlando ou proibindo totalmente, porque pode controlar, proíbo na área operacional, é permitido no setor administrativo, pode existir nuance da utilização do celular. Então, pode ser uma política de proibição ou de controle, mas a empresa tem que exercer o poder de controle, porque se ela dá um comando e não controla, a gente nunca pode esquecer que o contrato de trabalho nasce, que é o maior, ele nasce de forma tácita. Ou seja, ele pode nascer de forma expressa, eu faço um contrato escrito com a doutora Júlia, pode nascer de forma expressa oral, eu contrato a doutora Júlia de forma oral,
mas também pode nascer de forma tácita. A doutora Júlia comparece todo dia no meu escritório da advocacia, que ela tem uma amiga no escritório, ela começa a usar uma cadeira, uma mesa, a trabalhar, e eu olho e aceito. Eu concordo que ela coloque a força de trabalho como um dos meios de produção para a minha atividade. A mera tolerância faz nascer o contrato de trabalho, que é o contrato tácito. Se o contrato, que é o mais, nasce de forma tácita, é lógico que uma cláusula também pode nascer de forma tácita. Então, mesmo existindo uma norma interna da empresa, se a empresa não controla esta norma e permite que todo mundo use o celular, esta norma geral da empresa foi revogada por uma norma individual, uma cláusula contratual do meu contrato de trabalho. Então, não basta colocar na norma interna da empresa a necessidade ainda, além de estar na norma interna da empresa, a necessidade do efetivo controle. A empresa deu um comando, fez uma norma, por isso que é indisciplina, uma norma regulamentar geral que todos têm que cumprir. Não cumpriu, tem que sancionar. Advertência, suspensão e pode até chegar a uma falta grave. Agora, se ela não controla, essa norma geral fica revogada por uma norma individual, uma cláusula contratual que nasceu de forma tácita. A empresa sempre permitiu que eu usasse o celular. Isso virou cláusula contratual tácita do meu contrato de trabalho. Tem que tomar muito cuidado. Eu acho que elas têm que ter política interna de uso de celular, tem que controlar e tem que sancionar. Tem que advertir se a falta é leve, a reiteração de uma falta leve torna ela com uma gravidade média e pode até torná-la uma falta grave, capaz de autorizar a resolução do contrato. Perfeito, perfeito. Eu teria mais dois apontamentos para fazer, mas em função de eu estar percebendo que a doutora Júlia já me cutucou aqui, falou que tem muitas perguntas, então eu vou deixar esses dois apontamentos aí para o final, que são básicos, são questões assim mais básicas, e eu vou passar a palavra para a querida Júlia Medeiros, para que ela está aí atenta ao chat, atenta aos comentários, atenta às questões, e o doutor também já estou percebendo que ele também está atento às questões. Então, Júlia, passo o bastão aí para você, Júlia, seu momento. Olá, gente. Inicialmente eu queria agradecer aqui, um agradecimento especial à doutora Valéria, né, por ter me dado essa oportunidade, uma honra participar desse evento. Doutor Celso foi maravilhoso, excelente na sua apresentação, foi bastante esclarecedor, com comentários bastante construtivos. Houve mais ou menos uma faixa de 25 pessoas, né, nesse evento, com participação de doutor Gabriel Zotti, doutora Tatiana Bocabella. Alguns comentários foram feitos que doutor Celso, inclusive, já leu alguns deles. Doutora Flávia, doutora Flávia Alcácer, comenta que fez sustentação oral virtual e achou excelente. Nesse momento de pandemia, ela achou excelente a sustentação oral virtual, de forma virtual. Inclusive, doutor, essa semana o CNJ também aprovou, acho que foi na terça-feira, um ato que permite os tribunais adotarem um juízo de 100% digital. O que é que o senhor acha desse sentido? Que o tribunal vai ter que informar se vai querer ficar nesse juízo 100% digital ou não. O que o senhor acha da produção? Vai ser a mesma do físico, meio físico? Doutora Juliana, a doutora fala de onde, doutora? Recife. Ontem eu participei de uma live com a doutora Roberta Araújo, que é da 14ª Vara de Recife. Nós fizemos uma live sobre a Convenção 190, e não sei se a doutora conhece a doutora Roberta Araújo, que é juíza titular da 14ª Vara de Recife. Sim, sim. Foi muito boa a live. A doutora Roberta tem muito conhecimento de direito do trabalho. Bom, primeiro, obrigado pela participação. O que eu acredito, e assim,
volto a dizer que é muito triste essa crise sanitária que estamos passando, mas ela acabou antecipando, em alguns anos, a utilização de algumas tecnologias no Poder Judiciário e na Justiça do Trabalho, em que os processos são 100% já eletrônicos. Então, já existia a previsão de tornar o processo eletrônico 100% digital, no sentido de termos as audiências gravadas em vídeo e áudio, deixar totalmente digitalizado o processo. Então, eu acho que é uma tendência. Não é possível você deixar o processo 100% digital de um dia para o outro, mas eu concordo com a doutora Flávia que está funcionando muito bem sustentações orais no tribunal, o volume de processos está sendo julgado muito mais rápido. Tá? Ou seja, lógico, teve um começo em que as turmas começaram a pôr poucos processos para sustentação oral, para conhecer até as ferramentas. Ou seja, agora todas estão incrementando o volume de produção nos tribunais, está sendo muito maior. Os trabalhadores estão prestando serviços por teletrabalho e a produção tem sido extraordinária. Eu digo, a turma que eu participo, todos os colegas estão com processos com menos de 30 dias para preparar voto. Ou seja, é um tempo extraordinário. Sobe um recurso para o tribunal, em 30 dias já é passado em menos de 30 dias por revisor. Então, eu acho que é uma tecnologia que veio para ficar. Foi quebrada a resistência, porque se não fosse a necessidade de isolamento, eu lembro que quando foram adotadas medidas por telepresencial, muitos advogados, da mesma forma que quando implantaram o processo judicial eletrônico, muitos advogados falaram: não, isso vai ser horrível, não vamos ter condição, é temerário, é perigoso. Ou seja, sempre há um preconceito com novas tecnologias, por falta de conhecimento. Porque o preconceito ele surge da falta de conhecimento. Quando você conhece sobre a matéria, você tem mais educação e informação, você deixa de ter preconceito. E eu falo, isso é um aprendizado diário. E isso em razão também de gênero, preconceito racial, de todas as formas. Quanto mais informação é dada, menos preconceito tem. Então, hoje, como nós já conhecemos mais a tecnologia e o processo judicial eletrônico, que no começo ele tinha um pouco mais de dificuldade, hoje ele está funcionando muito bem, de qualquer local você consegue acessar, isso facilita muito a vida. Eu tenho colegas aqui, advogados, que estão trabalhando durante esse isolamento todos na casa deles aqui no litoral de São Paulo, na casa deles que eles têm no litoral, não no Guarujá, mas no próprio litoral norte. Eles estão todos trabalhando à distância, estão adorando trabalhar à distância, estão trabalhando mais, inclusive fazendo mais sustentações orais, o que era impossível antigamente sustentar em Brasília. Como é que eu vou sustentar em Brasília? Eu tenho sustentação em São Paulo. Hoje, o que eles terceirizavam de sustentação em Brasília, eles mesmos estão fazendo em razão da possibilidade de videoconferência. Então, doutora Júlia, aqui, a senhora, como muito nova, já nasceu na tecnologia, mas nós, mais experientes, nós temos um pouco de preconceito, mas a gente tem que quebrar isso, porque desde que preservado, e é sempre quando eu fazia exposições sobre a audiência telepresencial, sustentação, eu fui dar muita ordem dos advogados, eu falava: pessoal, a norma não veio para ferir o exercício da advocacia, para ferir o direito de defesa do cliente. Ela veio para possibilitar o contrário, que este cliente que está com um problema possa ser resolvido, que o judiciário possa dar a solução a um conflito. Então,
são as tecnologias que existem para poder dar essa garantia. Então, em nenhum momento a tecnologia pode ser usada para justificar uma arbitrariedade, para justificar o ferir qualquer direito, qualquer prerrogativa que o cidadão possa ter de buscar o seu direito por meio do seu advogado na justiça. Não, a tecnologia existe para simplesmente possibilitar uma resposta mais rápida ou até, como foi no caso do isolamento, a única resposta possível. Porque se o isolamento existia, ou seja, ficar parado 6 meses na justiça, ainda mais a do trabalho, em que o trabalhador necessita do valor para a sua sobrevivência, e digo não só o trabalhador, os advogados, que são trabalhadores autônomos, precisam do processo para poder cobrar os honorários, para poder continuar vivendo. Então, a gente sempre tem que pensar que essa ideia do processo 100% digital é no sentido de prestar jurisdição mais célere, sem nunca se olvidar das garantias constitucionais processuais. Essa é a ideia da norma do CNJ, ou seja, é possível, garante, respeita os direitos, vamos implantar tecnologia. Por que não implantar tecnologia? E é muito confortável eu falar na associação, porque a Associação de Advogados de Direito Digital. Fica muito fácil esse discurso aqui. Mas se você vai numa associação de advogados trabalhistas, havia uma grande, às vezes, um grande receio de alguma violação ou de alguma dificuldade na utilização, que existe. Eu tenho alguns advogados muito antigos que pararam de advogar quando implantaram o processo judicial eletrônico. Eles pararam, passaram a dar consultoria porque eles não tinham já 70 e poucos anos, não tinham paciência para aprender. Por isso que eu digo que também temos que sempre ser feito de forma paulatina, devagar, para que os advogados mais experientes possam se adequar, porque a doutora é muito nova, já nasceu na tecnologia, que é completamente diferente dos profissionais mais antigos. Perfeito, doutor Celso, perfeito mesmo. Complementando essa informação que você deu, fez aqui uma pergunta, doutor Isildo Souza. O que o doutor acha, o que o doutor pensa sobre a audiência de instrução trabalhista por videoconferência, em relação aos depoimentos, principalmente, a audiência de instrução, no caso? Então, esse é o grande problema hoje, como realizar uma audiência trabalhista, ouvindo testemunhas, que haja uma garantia que não estão sendo instruídas, que não tem nenhum vício e que realmente não há nenhuma fraude sendo praticada. Primeiro, a gente sempre tem que pensar que a gente está num ambiente que, em tese, goza da probidade, goza de uma honestidade. E aí eu lembro a citação via postal. Eu lembro muito bem que em 1984, 85, depois que eu saí do Ministério do Trabalho, onde eu trabalhei com a doutora Valéria, eu fui trabalhar na Justiça Estadual como escrevente de audiência. E aí eu lembro que eu ouvia comentários sobre a citação via postal, que só existia na Justiça do Trabalho, na Justiça Comum não existia esta previsão, tudo era feito por oficial de justiça, e as pessoas, os advogados, isso é um absurdo, isso é uma insegurança jurídica, isso não... E atacar a Justiça do Trabalho, porque quando não se tem conhecimento sobre um assunto, o melhor é você atacar aquele assunto, porque você foge de qualquer discussão. Atacavam a Justiça do Trabalho por falta de segurança na citação por via postal. Bom, eu fui para a Justiça do Trabalho. Aí eu vou na Justiça do Trabalho. Em um ano que eu estava numa vara, eu não recebi um pedido de nulidade de citação via postal. Não teve um pedido. É raro ter pedidos de nulidade. E logo depois
a justiça, o processo comum fez o quê? Implantou a citação via postal. Então, ou seja, tudo que vem novo pode num primeiro momento, causar um certo receio. Eu acho que os depoimentos das testemunhas, os depoimentos pessoais, tá? Eles, sendo possível a realização, não existindo problema de tecnologia, que aí os juízes têm que adiar mesmo, para não ferir o direito de defesa do cliente, tá? Mas, havendo a possibilidade de uma realização de audiência, não tem o porquê não realizar. A plataforma permite você desligar todos os telefones. Você tem como saber, caso ocorra alguma denúncia, e aí vocês sabem melhor do que eu, descobrir o IP e onde estava aquele sinal de internet naquele momento, para poder falar, olha, o doutor Celso Pio, o advogado, falou que as testemunhas não estavam no escritório dele, que a parte não estava no escritório dele, mas aqui, ó, o IP é todo mundo, o sinal é todo mundo lá da região do escritório dele. E a testemunha mora em São Vicente, não mora em Santos, a outra mora em Cubatão, não mora em Santos. Até meios de pegar uma declaração de fraude, que eu acredito que os advogados não iriam nunca permitir isso. Então, eu volto a citar um artigo que é muito caro para a advocacia e esse é o momento de ele ser utilizado. A administração da justiça é feita de forma conjunta pelos juízes e pelos advogados. Então, doutor Egídio, eu não consigo aceitar uma crítica no sentido da insegurança se aqueles atos estão sendo praticados também com a colaboração dos advogados. Ou seja, os advogados não podem não acreditam que aceitariam que testemunhas estivessem conversando, se comunicando e assim por diante. Se existe qualquer problema desses pontuais, porque pode existir problemas pontuais de conduta de juízes, de membros do Ministério Público, de advogados, tem os procedimentos respectivos para punir esses profissionais. Qualquer profissional que saia da linha. Mas nós não podemos raciocinar pela exceção. Nós temos que raciocinar pela regra. Prestação jurisdicional tem que ser dada. Então, tem que ser melhorado, aperfeiçoado o mecanismo. Aumenta o espaço da câmera, manda virar o computador para ver onde está. Ou seja, o juiz tem meios de solicitar panorâmica, qualquer dessa conduta. Manda ficar do lado de lá para que veja quem está. Ou seja, tem meios de você utilizar. Quais? É aprimorar com o tempo. Tá? Mas eu acho que as audiências não podem deixar de existir. Eu vi que tem uma pergunta sobre a ata notarial. Tá? Se é necessário ser autenticada por ata notarial. Tá? Eu acho que isso vai contra os preceitos da Justiça do Trabalho no sentido da informalidade. Agora, se houver alguma impugnação específica, e aí sim, dá-se um prazo para que haja uma autenticação. Eu não vejo por que você impor como regra, e a jurisprudência tem afastado isso. Muitas empresas têm levado para evitar essa discussão. Eu vi na jurisprudência que muitas empresas levam a prova da captura da fotografia ou da captura da tela por ata notarial. Mas é possível você fazer uma captura do computador inteiro. Você não precisa capturar só a tela. Eu tiro uma foto do meu computador que está na minha frente. Está claro ali o Facebook de quem é, a foto onde que está. Fica tudo perfeito. Entendeu? Então, eu acho que não precisa. Não há esta formalidade no processo do trabalho. Mas eu sei que muitas empresas estão juntando. Certo? Deixa eu só fazer um comentário. Fui eu que fiz a pergunta para evitar... foi você, eu não vi. Fui eu. No que diz respeito ao empregador, isso se torna um pouco mais delicado
por conta justamente dos impactos que isso pode gerar na impugnação de uma prova do empregador. Essa é uma questão que eu levanto, primeiro porque é caro, né? Segundo, porque alguns juízes têm negado, os colegas fazem a impugnação e não fazem os protestos e o juiz não abre prazo. Então, o doutor abre prazo, porque eu já conheço, mas tem muitos juízes que dificultam um pouco e é caro isso. Mas quando você está do lado do empregador, da corporação, uma captura de tela impugnada pelo lado contrário pode até eu posso conseguir não meus protestos, mas eu vou ter que recorrer, vai ter um dinheiro para isso, um valor financeiro. E como que a gente age diante disso? O que eu acho é que tem algumas questões pontuais que deveria ter uma normatização pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Um dos pontos é exatamente esse, enquanto não tem uma lei tratando de forma específica. Porque aí você deixa para interpretação. Tá? E aí, eu não estou aqui julgando as atitudes, as decisões dos colegas de primeiro grau, ou mesmo de outros tribunais que decidam, que acham que seja obrigatório a ata notarial para fazer a prova. Primeiro, tem que verificar se vai existir impugnação. E segundo, existindo impugnação, se teria ou não que abrir o respectivo prazo. Mas eu queria só fazer porque a Vitória colocou sobre a questão do acesso à internet, eu acho que eu não fui muito claro. O que eu coloquei, eu sou totalmente a favor das audiências por videoconferência, para tomar depoimento, desde que não viole o direito de defesa, ou seja, se a testemunha não tem acesso, se a testemunha não tem um plano pós-pago, só tem pré-pago, se ela não tem internet boa, se no dia da audiência o advogado falou, as minhas testemunhas não estão conseguindo acessar o programa, eu tenho visto, de todas as decisões que eu vi, todas anularam o processo e determinaram o retorno, garantindo o direito de defesa do trabalhador ou da empresa, caso ocorra qualquer problema. E no direito do trabalho isso é muito mais grave, porque não é só o trabalhador que está numa situação precária financeira. Nós temos muitos empreendedores, e não digo nem um empreendedor de forma pejorativa, de Uber, para mim não... De comida, que isso para mim não é empreendedor. Eu digo empreendedor mesmo. Muitos estão em situação financeira muito delicada. Então, não podem não ter realmente condições de terem um bom programa, acessar um plano de internet. Então, eu acho que os meios de telecomunicação, de informática, eles têm que estar a serviço do processo, das garantias processuais, e não ao contrário. Não é o processo que vai servir aos meios de informática, não. Todo meio de telecomunicação tem que estar a serviço do contraditório, a serviço da ampla defesa, a serviço do direito de ação, e não ao contrário, porque senão nós vamos causar um prejuízo para os trabalhadores enorme. Então, na verdade, eu queria deixar claro, eu acho que tem que realizar audiência, desde que os dois advogados, nenhum apresente impugnação no sentido de falar, não tenho meio de realizar audiência. A minha testemunha não tem como ser ouvida. A minha parte, o trabalhador, não tem como ser ouvido. Nessa hipótese, tem necessariamente que adiar essa audiência, e eu tenho visto a jurisprudência uníssona no sentido de declarar nulidade. Doutor Celso, agora dando continuidade, inclusive foi até comentário do doutor Isildo que no TRT 15 e no TRT 3, que também no TRT 6 também aqui, estão sendo adotadas as audiências semipresenciais, em que as partes ou testemunhas que não tiverem acesso à internet podem ir presencialmente ao fórum durante a sessão, e as demais fazem por videoconferência. Aqui também está do mesmo jeito, TRT 6. Está sendo bem aplicado. Não estou vendo nenhum óbice quanto a isso. Não, eu acho que
esse tipo de audiência vai ser exatamente a audiência por precatória. Partes serão ouvidas presencialmente ou por videoconferência local e as testemunhas que são ouvidas por precatória solicitar que essas audiências elas serão ouvidas na frente do juiz, mas os advogados, para não precisar se deslocar e até aglomerar mais gente, que eles possam participar da audiência por videoconferência. Inclusive, até um comentário interessante. Eu vi um advogado comentando que está preferindo fazer por videoconferência do que presencial, porque atualmente tem que usar máscara, e a máscara, às vezes, não impede a fala correta para colocar na ata, e acaba mudando, às vezes, o sentido do que foi falado. Né? E aí eles estão preferindo, inclusive, por videoconferência. Né? Alguns advogados se manifestaram nesse sentido. Esse é um fato, doutora Júlia, porque, apesar da máscara não ocasionar problema de audição, porque ela não causa, mas muitas pessoas têm problema de audição e elas fazem leitura labial junto quando estão ouvindo. E aí, com a máscara, eles não conseguem fazer leitura labial, e aí por isso que parece que a máscara ela acabou resultando em problemas de audição. Não, a máscara não faz a pessoa, o problema da audição, ela tem ou não tem, não vai se alterar em razão do uso de máscara. Mas é exatamente a leitura labial, que a máscara atrapalha muito. Porque se a pessoa fala um pouco enrolada, pela leitura labial você consegue até entender. Esse é um outro ponto, não tenho dúvida que vai ajudar muito. A doutora Valéria ainda colocou a questão da impugnação à contradita, que é super problemático já na presencial, tá? E imagina quando não é presencial. Eu acho que agora ficou mais fácil. Eu acho o contrário, doutora Valéria, porque agora a senhora está no seu escritório com 3 computadores na frente. E aí a senhora pega para o estagiário e fala, ó, a testemunha é a Júlia Medeiros. Entra aí nas redes sociais da Júlia. Antes a senhora não teria esse problema. Agora a senhora pode já pôr uma equipe no escritório para contradita. Fica lá um advogado, um estagiário, quem for. Olha, eu vou passar o nome das contraditas. E isso não tem ilegalidade nenhuma. Eu passo, entra nas redes sociais. Achou a rede social, fotinho, bebendo cerveja, tudo com a testemunha, printa e me manda, que eu vou mostrar para o juiz. Printa e me manda. Eu acho que a prova agora facilitou, porque ali na hora era muito difícil. Como não tem rol de testemunha, às vezes a testemunha ficava no andar de baixo, subiam depois, porque tem toda uma técnica que não tem ilegalidade nenhuma para esconder a testemunha. A testemunha está com medo de ver, tem um problema de receio também, de sofrer ameaça. Ou seja, qualquer fato. Hoje está mais tranquilo, porque as testemunhas já têm um nome antes. Elas vão ser convidadas por e-mail. Olha, sim, esse outro ponto ainda, que agora eu estou falando, ainda lembrei, a testemunha já tem um nome antes. Você vai ter tudo preparado para o juiz. Aqui, ó, entrei no Face, entrei no Insta, entrei em tudo. Entrei na de outros trabalhadores, porque aí você tem tempo para entrar de outros colegas, que às vezes ela pagou do dela, mas no do outro está ainda. Então, nesse caso, a jurisprudência tem entendido que ser amigo de uma rede social configura a amizade íntima para impugnar a contradita. É isso que eu estou perguntando aí. Não entende. Tá. Não entende. Por exemplo, eu vou dizer, no meu Facebook, eu não sou amigo de quase ninguém ali do meu Facebook. Eu amigo assim, tipo, você não conhece. Particulares. Né? Eu uso só para profissional. Quem está no meu Facebook, no meu Instagram, eu faço vídeos. Agora eu vou ter uma série de Direito Internacional do Trabalho. Quem tiver interessado é Celso Pio. Ou seja, eu não publico nada pessoal. Nada pessoal. Eu tenho muitos seguidores no Instagram, no Facebook, no LinkedIn. Ninguém é meu amigo, não pessoal. Isso não caracteriza. Vai caracterizar a amizade íntima, porque senão, se eu sigo para acompanhar alguém que eu tenho uma admiração, um professor, ou um cantor, ou um poeta, eu sou amigo dele porque eu estou na rede. Eu não sou amigo necessariamente. Agora, o Facebook pode te trazer provas da amizade. E, às vezes, indireta.
Em vez de eu quero impugnar a Valéria, eu sei que ela é amiga da Júlia, eu vou no Face da Júlia. Porque ali eu posso encontrar a prova que a Valéria é amiga do Ricardo. Eu estou usando o da Júlia de forma indireta, porque, na verdade, vocês apagaram do de vocês. Então, você pode pegar o... Mas por que está juntando o Facebook da Júlia, que não tem nada a ver a doutora Júlia? Não, porque eu quero provar que o doutor Ricardo e a doutora Valéria são amigos. E lá no da Júlia tem eles junto, em festa, padrinho, etc. Ou vai no aniversário num ano, aniversário outro ano. Isso é amigo, não é? Quem frequenta, está dentro da sua casa, participando de um jantar, isso já tem uma amizade. É completamente diferente. Então, a simples amizade no Face, a jurisprudência é pacífica. Não considera amigo. Há necessidade de alguma prova que pode ser produzida pelo Facebook. Doutor Celso, existem várias aqui outras perguntas. Eu vou aqui selecionar a doutora Tatiana, que pergunta qual a sua opinião quanto aos novos formatos de apresentação juntada de provas, inclusive por meio de links de arquivos salvos em nuvem, como, por exemplo, vídeos que foram gravados em tempos de pandemia, na qual não conseguimos entregar mídia física no cartório. Tenho feito a apresentação juntada dessa forma. Ela fez a juntada. Já tem até uma norma, e aí eu não sei de cabeça, mas já tem uma possibilidade de entregar digitalmente essas mídias. Porque o processo é eletrônico, entregar no cartório também, o cartório não vai receber. Você tem que colocar no processo eletrônico até para possibilitar o contraditório. Então, se o processo for físico, é outra coisa. Agora, o processo eletrônico, que já é 100% na Justiça do Trabalho, você já tem. Aqui, a segunda região, nós temos, eu não sei se... Eu acredito que isso é uma norma do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, já tem um procedimento para você disponibilizar. O que ocorre é que ele tem uma certa capacidade. Às vezes tem que se dividir, fazer editar, né? Tem que editar. E dividir o vídeo em dois. Para um vídeo muito... Eu sei que tem uma capacidade, mas é uma capacidade muito boa. É só se for algo muito, muito pesado, aí eu sei que tem que dividir, porque eu já vi no tribunal, eu fui assistir, as mídias estavam ali, tem um lugar próprio que elas ficam, que você clica e assiste as mídias. Entendeu? Então, eu tinha uma mídia, por exemplo, que era num transporte de ônibus, ele quebrando a câmera no ônibus, aí tem lá o cobrador saindo, quebrando e voltando. Ou seja, eu tenho que assistir isso, Isso já tem o local próprio no PJE para poder depositar essas mídias. Perfeito. Doutora Ana Cristina, ela pergunta se o senhor acredita que o processo 100% digital poderá melhorar a distribuição da justiça, melhor acesso, menores custos, ou encontraremos óbice na implementação para a falta de estrutura técnica do judiciário, dos jurisdicionados? Então, eu acho que só é possível você implantar o 100% digital se for para melhorar. Entendeu? Ou seja, a ideia é melhorar. Por isso que a ideia, quando for, vamos possibilitar a audiência telepresencial, era para melhorar a prestação jurisdicional, que era inexistente, mas garantindo o direito de defesa do trabalhador e da empresa de ouvir testemunhas, de adiar processos e etc. Então, o 100% digital tem que ser pensado nessa linha. A ideia de implantação pelo CNJ é para que a justiça fique mais célere, para que a justiça tenha um grau de busca da verdade maior através de toda essa digitalização, que é completamente diferente. Hoje, quando eu reanaliso uma prova no tribunal, eu analiso do que foi escrito. Então, eu não verifiquei se a doutora Valéria ficou ruborizada ou não, eu não sei se ela acabou titubeando ou não numa resposta. Por isso, até que a análise de uma prova, como regra, tem que se prestigiar a análise do juiz que tomou aquela prova. E eu fazia muito isso quando eu era juiz de primeiro grau. Eu colocava este juiz que ouviu a testemunha,
sentiu, que só eu posso sentir, porque eu que estou tomando, mais em razão das expressões da testemunha, mais veracidade no depoimento da doutora Valéria em relação ao da doutora Júlia. O tribunal não me afastava nunca a minha prova, porque como ele vai, se eu falei as expressões faciais, como ele pode falar sobre as expressões faciais se eu que tomei o depoimento? Então, com a digitalização, isso vai acabar, porque eu vou estar assistindo os depoimentos, em vez de estar lendo os depoimentos. Então, eu vou ficar vendo a audiência. Aí vejo, pô, a testemunha voltou atrás, a testemunha, eventualmente, o colega de primeiro grau não levou isso em consideração. Então, acho que tudo isso pode e vem no sentido de aprimorar a prestação jurisdicional. Que se não for para aprimorar, não faz sentido. E a gente tem que pensar que, quando o CNJ edita uma norma dessa administrativa, é no sentido de aprimorar a prestação jurisdicional. Nunca repita, para violar nenhuma garantia. É para dar uma prestação mais célere e mais certa. Você vai ter ouvido ou visto os depoimentos e não simplesmente lido os depoimentos manuscritos. Perfeito, doutor Sérgio. Doutor Celso, eu tenho uma pergunta com base no que o senhor falou. No caso de uma publicação no Instagram, que foi feita por um terceiro, e aí a rede é fechada somente para os amigos dele, exemplo. E a empresa conseguiu, através de um contato do terceiro, uma foto que demonstra a amizade entre a testemunha e o autor, sendo deferida a contradita. Nesse caso, o senhor acredita que pode esse terceiro solicitar uma indenização de algum tipo à empresa, de um dano moral por violação à privacidade, por exemplo? Então, aí já foge da relação de trabalho. A gente entra na Lei Geral de Proteção até das dados. Está sendo tão discutida essa situação. Eu sei que talvez a doutora Valéria nem queira que entre nesse meio. Esse terceiro, ele não faz parte de uma relação de trabalho. Ele nem vai entrar na Justiça do Trabalho. Ele vai pedir uma indenização de responsabilidade, eu acho que não contra a empresa, pode até colocar contra a empresa também, mas tem que ser contra quem vazou essa informação. Quem foi que entregou? Porque alguém entregou para a empresa. Agora tem que fazer um comentário importante aí. Que quebrou essa, se nós entendermos, confidencialidade que tem que ter entre amizades que são privadas. Ele resolveu colocar uma conversa. A gente pode analisar da mesma forma da questão da gravação de conversa telefônica. A prova pode ser juntada por qualquer das partes que participaram da gravação. Isso a jurisprudência aceita. Agora, um terceiro que conseguiu, por um meio ilegal, essa gravação, uma interceptação telefônica ilegal, isso não pode se permitir, essa juntada dessa prova, porque foi conseguida de forma ilegal. Então, a gente tem que fazer a mesma análise. Agora, eu vou dizer, em tese, ele poderia, se causou um prejuízo, o ato de outrem causar prejuízo, cai na regra geral de responsabilidade civil. Mas tem que ter os elementos da responsabilidade civil todos presentes. O autor, o dano e o nexo de causalidade. Preenchido, é possível entrar. Se a empresa recebeu essa foto sem saber de onde e ela está juntando, ela tem que informar, essas partes têm que agir de boa fé no processo. Mas, no primeiro momento, eu não, reflexo no trabalhista eu não vejo. Agora, essa ação no cível precisava ver como foi conseguida. Se for por meio ilegal, ela não vai ser aceita essa prova, e se for meio ilegal, pode eventualmente gerar uma indenização se causar algum dano que esta foto possa revelar. Imagina, revela uma foto do qual a pessoa tem um relacionamento extraconjugal, isso vai causar um prejuízo extraordinário, ela pode perder o emprego, ou ela está do lado de trabalhadores que movem ação, a empresa resolve mandar embora, não sei, pode ter um dano. Se houver um dano, pode surgir a responsabilidade civil.
Doutor Celso, agora eu passo a palavra para a doutora Valéria. Inclusive, muita gente aqui elogiou o senhor, inclusive a doutora Hilda, Glícia. Eu acredito que todas as perguntas foram respondidas. Bem, eu também acabei acompanhando aqui. Júlia, muito obrigada pela sua participação. O assunto é um assunto bastante interessante, principalmente para nós que atuamos na área do direito do trabalho, que a gente também tem essas perguntas, e eu tenho certeza que alguém ia acabar esbarrando na Lei Geral de Proteção de Dados, embora eu já tivesse falado, não vamos tocar nesse assunto, mas eu sei que é impossível, até mesmo o doutor Celso falou que eu não era o foco da questão. Perdão, doutora Mas, Valéria. não tem problema nenhum, mas até ele já está, que é da área do direito do trabalho, já está a par da LGPD. Quer dizer, não tem como, de tanto se falar nela, a gente evitar, mas não tem problema. Muito obrigada, Júlia, pela sua participação, foi brilhante, atendeu às nossas expectativas e, encerrando, doutor Celso, além de um grande amigo, sempre foi um excelente profissional, tanto quando trabalhamos no Ministério do Trabalho, quanto depois, ainda como juiz substituto ainda em Santos, fiz várias audiências, acompanho a sua trajetória brilhante. Hoje, o bate-papo, como sempre, também de forma descontraída, perfeito. Óbvio, tem tantas outras questões que a gente teria que fazer, mas o tempo é curto, e também nem que houvesse um tempo maior, também não seria suficiente, teria que fazer em séries do Netflix. Então, eu já agradeço desde já a sua prontidão de estar aqui, tempo é dinheiro, você está aqui para agregar para conosco, com certeza, tanto conhecimento, tanta experiência na área do direito do trabalho e principalmente, sobretudo, no que diz respeito ao entendimento do judiciário. Muito obrigada pela sua participação. Se o diretor quiser falar mais alguma coisa, ou mesmo o doutor Celso quiser falar mais alguma coisa, eu, por mim, já está encerrado. Só antes de eu encerrar, queria agradecer o convite, me coloco à disposição, parabenizar a associação, parabenizar a doutora Júlia, a doutora Valéria, o doutor Ricardo, todos os demais colegas que assistiram a essa conversa. Espero aí que todos estejam bem, e também todos os familiares. Quando retornarmos à nossa vida presencial, se alguém for visitar aí a segunda região, o tribunal, se eu não o reconhecer, porque aqui eu não vejo nem as carinhas, seria o maior prazer recebê-los para um café no gabinete. Estou sempre à disposição de todos para o que for possível, para colaborar, para aperfeiçoar a justiça. E muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Bom, eu só vou finalizar. Doutora Júlia, muito obrigado pelos comentários, pela condução das perguntas, agradeço muito. Doutora Valéria, brilhante condução aí do nosso painel, mais uma vez. Sentiremos falta na sua coordenação, mas com certeza ainda é uma membro da ANAD e sempre estaremos juntos, tá? Doutor Celso, muito obrigado. É uma grande satisfação, uma honra para mim tê-lo aqui no nosso painel. Em nome da ANAD, eu parabenizo a todos vocês e principalmente na pessoa do doutor Celso. E com certeza, presencialmente, tendo a oportunidade, vamos tomar um café. Espero conhecer todos vocês aí presencialmente, até porque a maioria dos membros da ANAD nos conhecemos a maioria de forma digital, né, pelo Brasil. Mas com certeza isso foi muito enriquecedor amanhã de hoje. E, mais uma vez, muito obrigado, viu? Estaremos sempre à disposição no que pudermos ajudar. Tá bom, doutora Valéria? Tá bom. E agradecer também a presença de todas as pessoas, Sim. que a grande maioria já é do comitê, estar no período da manhã também assistindo, para todos nós foi muito gostoso ver a presença de todos. E, Ricardo, queria agradecer também você, eu sei que hoje caiu uma chuva danada, você teve um grande susto aí, porque ele controla a plataforma, e aí eu falei, então vamos tentar usar o acesso pessoal, enfim, a tecnologia costuma nos dar esses dribles, né? Eu agradeço você pela pontualidade, pelo respaldo todo do bastidor. E eu acho que por hoje é só. Um abraço a todos, uma boa sexta-feira, virtual,
Aquele abraço para todo mundo, ainda que seja virtual. E o cafezinho eu vou lá, hein, Celso? Deixa a gente melhorar, já estou lá. Tchau, gente. Um abraço. Tchau. Bom final de semana a todos. Bom final de semana a todos. Muito obrigado. Tchau, tchau.